que partiram para a eternidade. Uma delas estava comigo no sábado passado, por volta entre 11 e meio-dia, e quando foi 14 horas, esse homem teve um infarto fulminante, morreu. A outra, essa semana eu fiquei sabendo também que partiu. Eram pessoas que eu tinha um certo contato. E quando eu recebi essas notícias, eu fiquei pensando, querido, como a nossa vida é frágil, como é vulnerável. Hoje nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais. E ao meu coração veio o Salmo de número 90. E nessa noite eu queria refletir com os irmãos sobre o tema restaurados pela sabedoria de Deus. Amém? Restaurados pela sabedoria de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 90, a partir do verso 1 até o verso de número 12. Salmo de número 90, a partir do verso 1 até o verso de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, e Tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de Ti, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos, pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Amém? Glória a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. O salmista Davi, no Salmo de número 39, versículo de número 4, ele vai dizer: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Sim, irmãos, nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. Às vezes a gente vê algumas pessoas e a gente pensa assim: essa pessoa é muito forte, essa pessoa é valente, ela é poderosa, ela tem status, tem poder, tem dinheiro, ela tem condição boa de saúde, ela é demais. E de repente, a gente não encontra mais o lugar daquela pessoa, porque nós somos frágeis, nós somos vulneráveis. O pecado fez com que o homem conhecesse a morte. Diz o texto lá em Romanos: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E porque entrou o pecado, entrou a morte. Mas Davi e Moisés, que compôs esse salmo, que é uma oração, Salmo de número 90, eles reconhecem a sua vulnerabilidade, a sua fragilidade, mas eles encontram em Deus sabedoria para viver, sabedoria para caminhar nessa terra, para andar nesse mundo, para que quando chegue a nossa hora, e todos nós vamos chegar à hora, seja criança, seja adolescente, jovem, adulto, homem, mulher, não importa, uma hora vai chegar esse momento. Mas quando chegar esse momento que você tenha alcançado um coração sábio,
que você tenha, através da palavra de Deus, vivido uma vida que valeu a pena. Uma vida que fez com que você deixasse muitos legados. Muitas pessoas vão se inspirar no seu modo de vida, no seu viver. E é isso que eu e você precisamos desejar, querido. Restaurados pela sabedoria de Deus, eu quero pensar com você nessa noite como é que nós temos vivido a nossa vida. Quais são os conceitos, quais são as filosofias, qual é a sabedoria que guia as tuas decisões, que guia a tua vida. É interessante que Tiago vai escrever a sua carta, no capítulo 3, e ele vai dizer assim: existe a sabedoria de Deus, mas existe uma outra sabedoria, que é a sabedoria do mundo. Essa sabedoria do mundo, ele classifica ela como terrena, animal e diabólica, demoníaca, diz o texto. Como é que eu e você estamos vivendo? É com a sabedoria de Deus ou é com a sabedoria desse mundo? Quando a gente vê esses escândalos que nós estamos contemplando aí na nação, na elite do poder, e eu logo penso no Salmo de Asaf, quando Deus diz assim: tu os pões, Asaf diz a Deus, tu os pões em lugares escorregadios. Parece que é uma boa sabedoria. O camarada deu uma festa para a filha e gastou lá seus 30 milhões de reais numa festa, numa noite. É a sabedoria desse mundo. Vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Olha, o amanhã a gente pensa depois. Mas a palavra de Deus nos ensina diferente. A sabedoria que vem de Deus, ela é pura, ela é tratável, ela é mansa, ela semeia em fruto de justiça, diz a palavra. E nós estamos vivendo essa geração que não se preocupa em conhecer a Deus, não se preocupa em ouvir a Deus. Sabe, meu irmão, quando eu e você demos crédito ao Evangelho, nós estamos fazendo parte da sabedoria de Deus. Quando eu e você damos ouvidos à palavra de Deus, à voz do Senhor, ao chamamento de Deus, eu e você estamos alcançando, ou estamos no caminho de alcançar um coração sábio. Eu queria tratar com você nessa noite sobre essa sabedoria de Deus, sobre como nós devemos viver para que a nossa vida seja uma vida que vale a pena, né? Tem um cantor que tem uma música que diz assim: vai valer a pena, né? Vai valer a pena, mas para muitas pessoas, e eu não sei se essas duas pessoas que eu mencionei foram para o céu não, porque não confessavam Jesus. Para muitas pessoas não vai ter valido a pena. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que andar na sabedoria de Deus vale a pena, vale a pena, vale a pena, meu irmão. Talvez você esteja aqui passando por problemas, dificuldades. O ano começou e você tem grandes expectativas, mas aos olhos naturais você não vê muita saída. Saiba, querido, que se você andar na sabedoria de Deus, você vai ver o sobrenatural na sua vida. Você vai receber da parte de Deus restauração na sua família, nas suas finanças, na sua vida espiritual, principalmente. Em nome de Jesus. E quando eu penso, querido, nessa expressão de sabedoria de Deus, eu lembro de uma menção que Jesus faz nos evangelhos. No evangelho de Mateus, Jesus vai lembrar lá no Mateus capítulo 24, vai dizer que Jesus diz assim: olha, como era nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e levou a todos. Quando eu olho essa geração, querido,
que muitas vezes não dá ouvidos à voz de Deus, não dá ouvidos à palavra de Deus, ao Evangelho, porque o Evangelho, querido, ele é a salvação de todo homem. E quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos falando da sabedoria de Deus às pessoas. Mas muitas pessoas resistem. Eu fiquei feliz de ver o Descende, os 4 estádios lotados de pessoas, orando, buscando, jovens, adolescentes, buscando a Deus. Aleluia, que Deus continue a trabalhar na nação brasileira. Mas muitos ainda andam, e nós vamos ver daqui a alguns dias, muitas pessoas extravasando o carpe diem, o viva o hoje, viva o agora. Amanhã, a gente pensa depois. Amanhã a gente vê depois. Vamos viver o agora, vamos extravasar agora. Mas Deus tem para mim e para você que uma vida diferente, uma vida de sabedoria. Aleluia. Sabedoria é conhecimento na prática. Sabedoria é saber aplicar aquilo que você recebeu de instrução, de informação, de conhecimento. E Deus tem para mim e para você sabedoria no seu dia a dia. Sabedoria para você ser uma pessoa bem-sucedida. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Noé, ele durante 100 anos foi pregoeiro da justiça, disse Pedro. Noé foi pregoeiro da justiça durante 100 anos. Ele falava àquele povo: olha, tudo isso vai ser destruído, vai vir uma grande inundação, uma grande chuva. Se atentem, mudem de vida, se arrependam dos seus pecados, se voltem para Deus. Mas aquelas pessoas não davam ouvidos, tiravam sarro, zombavam de Noé. Mas Noé permaneceu firme como pregoeiro da justiça. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 3, que Deus esperou com paciência o arrependimento da geração antediluviana. Uma geração que ficou marcada porque era incrédula, porque era uma geração idólatra, uma geração que praticava imoralidades terríveis, violência terrível. Mas Deus foi paciente com aquela geração, 100 anos. Noé estava pregando: vai acontecer um dilúvio. E eu penso que nós estamos vivendo uma geração parecida. Nós estamos anunciando que Jesus vai voltar. Nós estamos anunciando que virá a ira de Deus para aqueles que não se arrependem. Mas as pessoas não estão dando ouvidos à sabedoria de Deus. Elas querem viver os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. Ninguém se preocupa com o outro, e quando se preocupa, é com aquele que é chegado ou porque tem algum interesse. Mas a sabedoria de Deus nos ensina de forma diferente, meu irmão. Ela ensina que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu tenho que me importar com as pessoas. Eu tenho que me importar com quem senta do meu lado aí. Que aparentemente parece que está tudo bem, mas só Deus sabe como essa pessoa chegou aqui nesse culto. E quem sabe não vai ser você o instrumento de Deus, a sabedoria de Deus para apontar um caminho, para dar uma direção, para dizer para aquele irmão: ei, meu irmão, Deus está contigo, tem solução para o seu problema. Nós estamos vivendo uma geração de gente que olha para si mesmo, e só para si mesmo. Mas a vontade de Deus é que eu ame as pessoas como Cristo me amou, como Cristo se importou comigo. Aleluia. Essa geração antediluviana, se você for estudar, era uma geração extremamente violenta. As pessoas matavam por nada, com requintes de crueldade. Parece alguma coisa diferente dos dias que a gente está vivendo. A minha filha ficou falando para mim assim, outro dia eu cheguei em casa, a Suelen falou para mim assim: pai, o que você acha do Orelha? Eu falei assim: não sei nem quem é esse.
Você não está sabendo, está todo mundo falando. Eu falei, eu não sei. Mas um dia, voltando do trabalho, eu vi uma reportagem orelha. Aí eu falei, deve ser isso aqui que a Suelen falou, era um cachorro. E ao ler aquela notícia, meu coração se entristeceu. Porque como pode pessoas tão novas terem tanta maldade no coração? Mas não é só com esses adolescentes, parece que há uma crise moral muito profunda na sociedade. Porque, entenda uma coisa, meu irmão, se nós não dermos ouvidos à sabedoria de Deus, à voz de Deus, Romanos, capítulo de número 1, vai dizer, pelo que Deus os entregou a um sentimento perverso, para cometerem todo tipo de torpeza. Deus entrega ao homem ao sentimento do seu coração, quando este homem resiste à voz do Espírito Santo de Deus. E aí, querido, a gente vê situações inimagináveis como seres humanos. Uma maldade tão grande que a gente fala, meu Deus, de onde vem isso? É a falta de ouvir a sabedoria de Deus, é a falta de aplicar essa sabedoria na sua vida. Ei, meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer para você entrar no caminho da sabedoria de Deus, é que tema a Deus. Tema a Deus, meu irmão. Ei, você que está me ouvindo aí, dentro da sua casa, pela transmissão, tema a Deus. Se você tem que temer alguém, tema a Deus. Porque a Bíblia diz, lá em Provérbios 1:7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, do conhecimento, da ciência, do saber. É o primeiro passo. Se você quer conhecer a Deus, tema-o. E temer aqui não é medo, não é pavor. Temer aqui é respeito, é honra, é obediência. Se você quiser, amado, viver na sabedoria de Deus, a primeira coisa, tema a Deus, meu irmão. Tema a Deus, tema a Deus. Sabe, meu irmão, eu fico vendo, querido, e parece que eu vejo os dias daquela geração. Noé pregando, se esforçando para construir aquele grande barco, aquele grande objeto que salvaria ele e a sua família, mas ele tinha um tempo para declarar àquela geração, vai vir um dilúvio. As pessoas vinham ver o que ele estava fazendo, e ele diz, vai vir um dilúvio, vai haver muita chuva, vai haver muita água. E aquelas pessoas davam risada de Noé, está velho, caducou, Noé enlouqueceu. Como você, quando vai anunciar o evangelho para o seu colega de faculdade, para o seu parente, às vezes você está louco, rapaz, você está doido. Que evangelho nada, que Jesus vai... nós já estamos em 2026 e Jesus não voltou ainda. Mas, amados, a palavra de Deus diz assim, que eles não perceberam quando Noé entrou na arca. Aleluia. Eles não perceberam. Nós estamos aqui num culto de domingo, como muitas igrejas no mundo inteiro estão. E de repente, ao soar da última trombeta, nós vamos desaparecer dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. Você que deu crédito à palavra de Deus, você que creu no evangelho, você que permitiu que essa palavra mudasse o seu coração, a sua vida, você vai desaparecer. E as pessoas só vão perceber por causa do caos que vai acontecer nesse mundo. E aí elas vão lembrar de você. Meu Deus, ela me falou disso, ela me falou, eles me falaram. Uma gritaria, mas aí já não dá mais tempo. Já passou a oportunidade. Tema a Deus, meu irmão. Tema a Deus. É o primeiro passo para você alcançar um coração sábio. Ei, jovens, temam a Deus. Diante das oportunidades sujas, impuras, imundas, temam a Deus. Faça como José.
Eu vou fugir porque eu temo a Deus. Não estava preocupado se o Potifar ia saber ou não. A preocupação dele é como eu pecaria contra... Eu temo a Deus. Diz que a igreja primitiva, chamada primitiva, ela teve um crescimento exponencial muito grande. E quando a gente lê Atos capítulo de número 2, um dos segredos, por que aquela igreja crescia, é porque perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Mas o texto continua, Lucas diz assim: em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. As pessoas não vinham para a igreja como se viessem a um clube. As pessoas não vinham para a igreja para assistir um espetáculo. As pessoas não vinham se divertir com as luzes, com a fumaça. Não, elas vinham para adorar a Deus. Aleluia. Elas vinham para render a Ele a glória, o louvor, a honra. Ah, querido, igreja não é lugar de entretenimento, meu irmão. Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está vivendo no mundo da sensação, do sentimento. E a gente acha que tem que sentir alguma coisa para vir para a igreja, para adorar a Deus. Ei, meu irmão, você não tem que sentir nada, porque tudo que você precisa fazer é dar espaço ao Espírito Santo. O sentimento é consequência. O sentimento, ele vem depois. Muitas vezes, querido, você não vai estar sentindo nada e Deus vai usar a sua vida, a sua boca. Deus vai te usar nos dons espirituais. Deus, sem você sentir nada, porque você é templo, Deus habita em você. É bom sentir a presença de Deus, mas não viva por causa dos sentimentos. Não pense que aqui é o lugar da gente pular e dançar somente. É bom e devemos nos alegrar e celebrar na presença de Deus. Se tem um povo que tem que celebrar, somos nós, meu irmão. Eu vi o São Paulo ganhou do Santo, o povo ficou feliz. E pulava. Teve gente que veio até com a camisa de São Paulo para a igreja. Mas sabe, meu irmão, se tem alguém que tem que estar feliz, sou eu e você. Porque nós temos a sabedoria de Deus e o nosso nome está escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. O meu nome, o seu nome está escrito lá. Isso traz garantias para mim e para você. A geração antediluviana desprezou o conhecimento de Deus, desprezou a palavra proclamada de Deus. E diz o texto, até que Noé entrou na arca. Jesus continua, Lucas capítulo 17, o evangelista Lucas vai mencionar os dias de Sodoma e Gomorra, que diz que eram dias onde as pessoas compravam, vendiam, né? Até que Ló saiu da cidade e caiu fogo do céu. Deus decide destruir essas cidades, porque segundo o texto lá de Gênesis, eram cidades grandes pecadoras contra Deus, haviam pecados terríveis nessas cidades e Deus decide destruí-las. Mas antes de destruir, Deus envia mensageiros, anjos, que vão lá falar com Ló. Ló, você tem que sair da cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. E quando Ló recebe essa notícia, diz lá em Gênesis que Ló sai de casa e vai avisar os seus futuros genros. 2 homens que casariam com suas 2 filhas. Ele vai lá todo atônito, olha, vocês têm que sair da cidade. Eu já estou saindo com a minha família. Deus vai destruir esse lugar. E sabe o que diz a expressão, querido? É o que eu vejo às vezes aqui na nossa geração. As pessoas olharam para eles e pensaram que ele estava brincando. Ah, tu está brincando, Ló. Começaram a rir e achar que Ló estava contando uma piada.
que era uma brincadeira, mas eu quero dizer para você, Jesus vem, aleluia, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, os sinais da sua vinda estão aí, estão próximos, é iminente a vinda de Jesus, querido. Eu não sei se daqui a uma semana, não sei se nessa noite, daqui a 1 ano ou 10 anos, mas eu quero declarar para você, Jesus vem. Então tema a Deus, meu irmão, tema a Deus, minha irmã, pegue o Evangelho e viva o Evangelho, querido. Evangelho é boa notícia de salvação, de perdão dos pecados, de libertação, mas só tem efeito na vida daquele que crê. E crer no hebraico implica em agir como crê. Não é só falar. Não é só dizer, eu tenho a Deus, eu conheço a Deus. É mostrar com a vida. É ter fruto que mostra que você de fato conhece a Deus. O primeiro passo para alguém entrar na sabedoria de Deus ou alcançar um coração sábio é temer a Deus, querido. É honrar a Deus, é respeitar a Deus, é obedecer a Deus, aleluia. Deus não tem prazer nos sacrifícios, disse Samuel, tem tanto o Senhor prazer em sacrifícios, em holocausto, senão em que se obedeça a sua palavra. E olha que foi Deus que mandou fazer o sacrifício. Mas o prazer de Deus não está nas atividades que você possa fazer para Ele. Não está, querido, na religiosidade. O prazer de Deus está num coração sincero, um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Todo mais é consequência. Porque eu amo a Deus, eu sirvo. Porque eu amo a Deus, eu faço isso ou eu faço aquilo. Eu não faço as coisas para Deus me amar. Porque Deus me ama, independente do que eu faça, mas quando eu faço as coisas para Deus, é porque eu entendi a sabedoria de Deus, eu entendi que eu fui muito amado, então eu tenho que obedecê-lo, eu tenho que honrá-lo, eu tenho que temê-lo, aleluia. Meu irmão, há mais de 2000 anos atrás, Jesus veio, Ele encarnou nesse mundo, pisou na poeira desse mundo e anunciou o reino de Deus. E se eu e você tomarmos posse desse reino, dessa sabedoria, de tudo aquilo que Jesus ensinou e que posteriormente ficou conhecido como doutrina dos apóstolos, nós vamos chegar a um coração sábio, a um coração que no final da vida, querido, nós vamos dizer assim, valeu a pena, eu faço tudo de novo se necessário fosse. Se eu tivesse mais uma vida, eu faria tudo de novo. Porque esse Deus é muito bom, aleluia. Diz que Policarpo, quando chegaram para prender Policarpo, que era um dos bispos da igreja de Esmirna, e ele fala assim, nega Jesus, e ele diz assim, como eu vou negar, aos 80 e poucos anos de idade, como eu vou negar aquele que só tem me feito bem durante toda a minha vida? Ele estava dizendo, valeu a pena servir a Deus, valeu a pena, ele morre queimado, querido, mas não nega a sua fé. Por quê? Porque ele entendeu que a sabedoria de Deus tornou o coração dele sábio, fez com que ele entendesse que essa vida é passageira. Nós voamos, querido, nós já estamos no dia 1º de fevereiro, você vai piscar e dezembro vai chegar. A vida passa rápido e nós voamos, e muitas vezes estamos gastando a nossa energia, o nosso tempo, o nosso vigor naquilo que não vai tornar você uma pessoa sábia diante de Deus. Estamos acumulando riquezas, como aquele homem lá do Evangelho que decidiu, olha, esse ano para mim foi maravilhoso, hein? Fiquei rico. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aumentar os meus celeiros. Eu vou construir novos celeiros. Eu vou plantar mais. Eu vou ficar mais rico do que eu já sou. Deus não fazia parte dos planos daquele homem. E sabe a resposta de Deus? Esta noite,
pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é o homem que é rico nessa terra, mas não é rico para com Deus. Em contrapartida, a Bíblia vai contar a história de Lázaro, um homem que vivia na porta de um rico e comia as migalhas que caíam da mesa do rico. E quando morre, diz o texto que ele vai para o seio de Abraão ser consolado. O rico vai para o Hades, para o inferno. E você acha que ele foi para o céu porque ele era pobre? Não. Foi porque ele temeu a Deus. Foi porque ele honrou a Deus, mesmo na sua condição precária, caótica. Ele honrou a Deus, ele temeu a Deus. É por isso que ele foi para o céu. Ele creu em Jesus, no Messias que havia de vir. Então, queridos, nessa noite eu quero dizer para você, tema a Deus. Esse é um dos segredos que nos faz tornar o nosso coração sábio, porque tem muita gente tola nesse mundo, tem muita gente vivendo de forma insensata, louca, querido, cometendo coisas gravíssimas, e achando que não vai ter consequência. Mas a consequência, querido, a consequência, a história destes adolescentes não será mais a mesma, ainda que suas punições sejam brandas. Ficarão marcados por causa de um ato que decidiram fazer. E muitas outras pessoas que estão vivendo de forma louca, se envolvendo, se abraçando com aquilo que é errado, que sabe que é errado, mas permanece. Tema a Deus, meu irmão, porque nele tem sabedoria para tirar você da onde você está e fazê-lo assentar com os príncipes, diz a palavra de Deus. Aleluia. Tema a Deus, querido, porque segunda coisa que eu quero transmitir para você, diz o texto lá em Efésios, capítulo de número 4, Paulo vai dizer assim, que nós temos que remir o tempo. Efésios 5, né? Efésios 5. Vai dizer que nós temos que remir o tempo, por quantos dias são maus. Nós devemos dar graças a Deus, louvar a Deus e buscar compreender qual é a vontade do Senhor. E a outra coisa que eu quero dizer para você, querido, é que Deus quer que você tenha sabedoria com o tempo, Tempo. Cronos. Eu quando era novo, eu pensei assim, eu não vou fazer faculdade não. Por que eu vou fazer faculdade? Jesus vai voltar, né? E eu vou fazer faculdade nada. Mas quando chegou a época de ser promovido, meu chefe falou assim, tu não vai poder ser promovido, tu não tem faculdade. Aí eu tive que correr para fazer a faculdade, porque o meu pensamento estava errado. A gente tem que fazer o que tem que fazer nesse mundo. Quando Jesus voltar, querido, seja você tenha feito o seu curso universitário ou não, você vai subir. Mas não fique esperando não, querido. Porque a vida vai ficar difícil para você. Se você não tiver qualificação. O que você tem feito com o seu tempo, meu irmão? Sabe qual é o maior problema da nossa sociedade hoje? E é um problema não só que está causando problemas de saúde, mas também um problema nas empresas. Eu sou gerente, eu sei o que eu estou falando. A gente contrata a pessoa e a pessoa fica no celular, em vez de trabalhar. E as empresas têm que obrigar o funcionário a guardar a chave no armário, o celular, porque senão não trabalha. O tempo passa e a pessoa está no celular. O governo instituiu que nas escolas públicas o uso de celular está proibido. Por quê? Porque o celular se tornou uma distração, sem controle. As pessoas estão tão conectadas, mas tão conectadas, estão tão viciadas na tecnologia, que não conseguem sair de casa sem ver, não conseguem fazer nada sem estar
Embora a vida, né, está caminhando para tudo ser resolvido no celular. Mas, amados, eu e você temos que cuidar do tempo. Do tempo. Não é razoável gastar 2, 4, 5, 6 horas, 8 horas num aparelho de celular. É a sua vida, querido. Ela está passando, meu irmão. Ela está passando. Nós voamos, diz o texto. E quando nós precisarmos das coisas que nós precisamos para viver, não fiz nada, não sei nada. Por quê? Porque gastei o meu tempo de forma indevida, de forma imprudente. Gaste tempo, invista o seu tempo no seu relacionamento com Deus. É isso que Paulo disse, olha, remi o tempo, por quantos dias são maus? Procurar entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que Deus quer de você. Como Deus quer ser glorificado através da sua profissão, através da sua atividade, ou mesmo na sua casa. Você que tem um ofício dentro do lar, olha, Deus quer ser glorificado na tua vida e Deus tem plano, tem propósito. Mas eu tenho que investir tempo no meu relacionamento com Deus. Né? E eu vou falar com temor aqui, porque eu também estava viciado nos rios. Eu vou falar assim, eu vou dormir, e antes de dormir eu ficava vendo os videozinhos. E eu estava com tanto sono, mas quando a gente vai vendo os videozinhos, quer ver o outro, quer ver o outro, quer ver o outro, já 2, 3 horas da manhã, eu falei, nossa, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Mas é um vício. Você sabe que o efeito é o mesmo da droga. O prazer, a recompensa é a mesma. O cérebro libera lá a dopamina e você sente aquela vontade de ver mais e ver mais e ver mais. E daqui a pouco a hora passou. E nós estamos nos perdendo nisso. Dentro da igreja. O culto está rolando, a pessoa está... E Deus está instruindo você, Deus está falando uma palavra de sabedoria para você aplicar nessa semana. Deus está falando com você para você aproveitar uma oportunidade nessa semana. Mas de repente, porque eu não ouvi, porque eu desprezei, porque eu fechei o meu coração, eu não fiz bom uso do tempo que eu tinha, eu perco a oportunidade, eu perco aquilo que parecia ser uma grande porta para mim, porque eu não vou saber o que fazer. Não vou saber o que fazer. Conta a história aí do Matos Nascimento. Você sabe aquele cantor que tocava nos Paralamas de Sucesso e converteu? E ele conta que depois que converteu, perdeu tudo. Perdeu tudo. Aquela música lá, que muita gente mente, mas para ele era verdade. Ele perdeu tudo. E diz o texto que foi morar numa casa onde tinha um esgoto. E o cano do esgoto rompeu e aquele cheiro horrível, sua família morando lá no fundo, durante muitos dias. Ele saía para procurar emprego, uma vez ele conta no testemunho, saiu para procurar emprego no ônibus. Quando chegou lá no ponto do ônibus, uma mulher que estava sentada se levantou e disse para ele, assim diz o Senhor, vai para a tua casa, porque as portas estão fechadas. E ele pegou o currículo, guardou e voltou para casa. Mas eis que uma noite ele tem um sonho, e no seu sonho, um carro aparece na porta, uma limusine aparecia na porta lá, de onde ele morava, na rua. Uma pessoa saía e fazia uma proposta para ele de trabalho, e uma voz falava para ele, aceita porque sou eu que estou mandando. E passados uns dias, uma limusine da cor lá, que ele teve no sonho era a dona da MK, se eu não me engano, da produtora, fez uma proposta, e ele falou, eu aceito. E através daquilo ele começou a louvar a Deus, e a cantar, e Deus mudou a sorte dele. Mas sabe onde que ele compôs aquelas músicas lindas, que muitas delas nós cantamos durante anos? Foi naqueles dias de sofrimento, de aflição, em que ele estreitou o seu relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão,
Faça bom uso do tempo que Deus deu para você, meu irmão. Faça bom uso do tempo. Cuidado com as distrações. Eu sei que a gente precisa desse aparelho hoje, mas cuidado com as distrações, querido. Porque a vida passa rápido e nós voamos, querido. E se nós não nos atentarmos, nós vamos viver aquém do que Deus preparou para nós. E algumas pessoas, mas pelo menos eu vou para o céu. Meu irmão, você tem a oportunidade de ter experiências incríveis com Deus nessa terra. Tremendas. E você não teve. Porque o tempo passou e você não se posicionou. Você não cuidou do tempo. Paulo vai dizer também, querido, que nós devemos investir o nosso tempo na família. Invista tempo na sua família, querido. Vai viajar. Eu fui viajar. Vai viajar com a sua família. Não tem dinheiro, pastor. Então economiza, guarda, se planeja. Mas invista no seu casamento, porque o diabo está aí atacando as famílias. E a gente não tem tempo para o filho, para a filha, mas as pessoas lá fora têm. Você não tem tempo de satisfazer algum desejo do seu cônjuge, mas lá fora tem alguém que tem. Então invista na sua família, meu irmão. Invista o seu tempo na sua família, querido. Invista, Deus ama você, querido. Mas tem coisas que é eu e você que temos que fazer. Porque senão, querido, a situação vai continuar igual. E quando a situação permanece igual durante muito tempo, uma hora cansa. A vida cansa. Os problemas cansam. Nada muda. Receba a sabedoria de Deus nessa noite, querido. Invista tempo na sua família, invista tempo no relacionamento com seus filhos. Invista tempo, querido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos aprender a ter tempo com Deus, tempo com a família. Precisamos aprender a nos relacionar com a sabedoria de Deus com os que estão lá fora. Paulo diz isso lá em Colossenses 4. Tende sabedoria com os que são de fora, com os que não são crentes. Não seja ingênuo demais e nem queira ser esperto demais. Tenha sabedoria de Deus para se relacionar com as pessoas lá fora, porque elas estão observando a gente. Eu tô com uma demanda de trabalho altíssima, porque é um mês de aumento salarial e muita gente vai contratar empréstimo consignado. E o sistema do governo travou esse ano. A loja ficava cheia de manhã até a tarde. Aí o meu chefe falou assim, vai trabalhar no sábado. Eu tive que trabalhar sábado passado. E tinha uma senhora que ia lá, que ela gostava muito de falar, sabe? Conversar, e um monte de cliente, todo mundo reclamando. Eu desbloqueio o meu. E eu falei assim, eu vou desbloquear. Peguei as meninas lá, todo mundo ocupado, tentando acessar o sistema do governo. E não dava certo. Travava 2, 3, 4 horas lá, um monte de gente na loja, um estresse. Até que essa senhora, essa cliente, ela estava sentada e ela se levantou no meio de todo mundo. E ela fez assim, Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo. Eu te repreendo, Satanás. O meu vai desbloquear. E ela começou a pular assim, ai, tá debaixo dos meus pés, tá debaixo. E gritando, eu fiquei olhando assim. E daqui a pouco uma outra cliente também. No meu também. E pulando. E outro cliente, e todo mundo começou a pular na loja. E eu falei assim, Jesus, o que é isso? Deu uns minutos, o daquela senhora desbloqueou. Aí eu falei assim, olha, a mulher é cheia de fé. Mas sabe, queridos, ela falou assim, eu só saio daqui quando o meu pagar. E tinha o processo de pagamento. Aí passou um tempo,
Daqui a pouco pagou a proposta dela. Eu fiquei olhando na loja, ela não estava mais lá dentro. Eu fiquei olhando para a porta de vidro, que dá para a calçada. Ela estava lá, com um cigarro na boca, assim, fumando. Aí eu pensei assim, meu Deus, ela estava agora aqui. Estava agora aqui com o diabo debaixo do pé, e agora está na boca dela. Eu e você precisamos ter sabedoria em nos relacionarmos com as pessoas lá fora, porque nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. E muitas vezes nós estamos falando que somos de Deus, que somos de Jesus, mas tem coisa errada na vida e as pessoas estão vendo. As pessoas estão observando. E elas vão questionar a gente uma hora. Você não falou que é crente? Você não falou que é de Deus? Você não falou isso? Então, meu irmão, tenha sabedoria. Se você deu a sua palavra para alguém, cumpra. Se você disse que ia pagar, pague. Se você não tem condições, não contrate, não compre, não faça nada. Espera Deus agir na sua vida. Tenha sabedoria para andar com as pessoas lá de fora, querido. Porque não adianta a gente falar que é de Deus e depois você escandalizar, porque o texto de Romanos vai dizer que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É por nossa causa. Porque não andamos com sabedoria. Mas quando a gente anda com a sabedoria de Deus, querido, a gente se porta de tal maneira que as pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim, eu quero esse Deus que está na sua vida. Eu quero o Deus que você serve. A maneira de falar, a maneira de se portar, o como você trata as pessoas, o amor que você expressa. Tudo isso vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam, esse é de Deus, esse é de Deus, essa mulher é de Deus, é de oração. Tenha sabedoria para andar com as pessoas de fora, meu irmão. Aleluia, não fale tudo que vem na sua mente, não. Dá lugar à ira de Deus, não na sua ira. Dá lugar à ira de Deus. Teve um cliente que entrou lá e falou assim, tu vai me ajudar? Eu falei, depois que eu ajudar todo esse pessoal aqui, eu te ajudo. Eles chegaram primeiro. E o cara começou a me peitar, a falar mal e gritar na loja. Eu falei, pode gritar lá fora, aqui dentro eu vou atender só depois. Vem daqui a 1 hora, vai. Deu meia hora e o cara estava lá de novo. A vontade que eu tive era de peitar ele também. Mas a gente se contém, querido. Porque eu não carrego só o meu nome. Eu carrego o nome de Jesus. E por minha vida eu não quero que ninguém vá para o inferno. Eu não quero escandalizar. É um cuidado que nós temos que ter. Olhe como você anda com os de fora. Como você faz negócios. Como você se relaciona. A Bíblia diz que nós não devemos nos meter, é a sabedoria de Deus, não devemos nos meter nos negócios alheios. Não se intrometa no problema de que não é seu. É sabedoria de Deus para a sua vida, para você viver bem, querido. Cabe a mim e a você escolher e decidir se eu vou andar na sabedoria desse mundo, terrena, animal, diabólica, ou se eu vou andar na sabedoria de Deus, que é pura, que é pacífica, que é uma sabedoria que traz efeitos e resultados para a minha vida, não só no presente, mas lá no porvir, aleluia. Restaurados pela sabedoria de Deus. Deus quer nos restaurar a nossa posição original, de relacionamento com Deus, constante, mas cabe a nós aceitar a sabedoria de Deus. Paulo vai escrever em 1 Coríntios, dizendo que a sabedoria de Deus é Cristo. O poder e a sabedoria de Deus é Cristo. Conheça Jesus, se relacione com Jesus, deixe Jesus mudar a sua vida e você vai ter experiência com a sabedoria e com o poder de Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos.
Eu quero orar com você, querido, que precisa de sabedoria, precisa de conhecimento para ser aplicado na prática. Como é bom quando a gente sabe o que fazer, querido. Diante das crises, das adversidades da vida, como é bom saber o que fazer. E Deus sempre mostra o que fazer ao seu povo. Josafá tinha um exército que vinha contra ele, e diz o texto que ele tremeu. Mas foi buscar a Deus, e Deus levanta um profeta e lhe dá instruções, lhe dá sabedoria, e ele obedece, e ele tem vitória. Eu quero orar com você que precisa de sabedoria de Deus. Tiago diz, se alguém tem falta, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Deus dá liberalmente a sabedoria. Eu quero orar com você, se tem problemas dentro de casa, da família, não está conseguindo resolver, problemas na empresa, nos negócios, não sei como fazer, e vem oportunidades que não são de Deus, e a gente é tentado a fazer porque a gente quer sair do problema. Mas eu quero dizer para você, tem sabedoria de Deus para você resolver problemas na sua vida. Tem sabedoria de Deus, querido. Eu quero orar com você que nessa noite entendeu que é necessário temer a Deus, que Deus não está brincando com as nossas vidas. Ele é paciente, Ele é misericordioso, não querendo que ninguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é por isso que a sua vinda não é hoje, não é agora, por exemplo. É porque Ele tem paciência. Mas como aconteceu nos dias de Noé, vai chegar o dia em que a trombeta vai soar. E se você não escolheu o caminho de temer a Deus, infelizmente você não vai subir. Eu quero orar com você, querido, que nessa noite entende que precisa obedecer, que precisa respeitar e honrar a Deus, porque não tem feito isso na sua vida e tem colhido os frutos. Eu quero orar com você enquanto o louvor canta. É a oportunidade de você examinar a si mesmo e falar: Deus, eu quero, Senhor, eu quero a tua sabedoria, Pai. Eu quero a tua sabedoria. Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz milagre. Deus faz coisas tremendas. Mas uma vez que você recebe instrução de Deus, cabe a você aplicar. Porque se não aplicar, não funciona. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus está falando com você, vem aqui. Eu quero orar com você. Você que precisa da sabedoria de Deus. Aleluia. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites. Eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a sua voz. Não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo. Não temo as ondas, não temo as ondas da tempestade. Sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha. Não há o que temer em todo. Glória a Deus. Se Deus está falando com você, não tenha vergonha, meu irmão. Venha, Deus quer te dar sabedoria. Sabe esse problema aí que não tem solução? Ah, Deus, como eu queria que a minha família fosse de novo como era antes. Quando não havia briga, quando não havia confusão.
Como eu queria estar no meu estado original. Como eu queria estar trabalhando de novo naquele lugar que era tão bom. Deus quer te devolver ao estado original, querido. Mas você precisa de sabedoria de Deus. Vem aqui na frente, vem pedir ao Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, Pai. Aleluia. É o ano da restauração, meu irmão. Você vai viver a restauração de Deus na tua vida. Mas precisa de sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir aos pastores que me ajudem aqui a orar, a clamar a Deus por essas vidas. Que Deus dê sabedoria a eles. Que Deus dê entendimento. Que Deus mostre a saída. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa vida.